Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Muito frio aí? Mais ou menos, né? Eu prefiro. O problema é a garganta, né? Mas eu prefiro o frio do que o calor. Então hoje a gente vai começar o capítulo 9. O capítulo 9 trata dos eventos relacionados a Israel durante a tribulação. Dessa série de 3 capítulos que tratam da tribulação, o 7 e o 8 que nós já vimos e agora o 9, esse é o maior, esse é o que tem mais eventos, mais conteúdo relacionado. Então, eu preciso falar primeiro para os irmãos como vai começar a tribulação do ponto de vista de Israel. Quando o anticristo se levantar, o povo de Israel vai achar que ele é o Messias que ainda não tinha vindo. Vai acreditar que ele é o Messias, por causa do falso profeta, que será aquele falso Elias, que fará sinais e maravilhas pelo poder de Satanás e convencerá o povo de Israel de que ele é o Elias que retornou. Então esse falso profeta apontará o anticristo e dirá ao povo de Israel e a todo mundo que ele é o verdadeiro Messias que ainda não tinha vindo. E todo mundo acreditará nisso, judeus, árabes e gentios em geral. Então, por conta disso, os judeus e os árabes aceitarão fazer o acordo de paz intermediado pela pessoa do anticristo. Isso nós vemos lá em Daniel 9:27. Com muitos ele fará um acordo por uma semana. Essa uma semana, são 7 anos, né? Uma semana de anos, onde o anticristo intermediará um acordo de paz na Terra Santa, em Israel, entre judeus e árabes. Provavelmente esse acordo também irá repartir a nação de Israel em alguma proporção, dando algum território para os árabes palestinos e outro ficando para os judeus. Principalmente também a cidade de Jerusalém será nesse acordo dividida de alguma forma para que essa paz ocorra. Então, durante a primeira metade da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo estará tendo sucesso em seu empreendimento, né? O governo mundial que ele levantará, essa forma ressurreta do Império Romano, assumirá a supremacia mundial, dominará todo o mundo. Ele será aquele tipo de pessoa que terá as melhores propostas, as ideias mais inovadoras, as melhores soluções para enfrentar todos os problemas que a humanidade tiver. É importante nós lembrarmos que por evento do arrebatamento, o mundo estará em caos, né? Milhões de pessoas desaparecerão. Imagina pessoas que seriam pilotos de avião, o avião vai cair, pessoas que trabalham em usinas hidrelétricas ou até termonucleares, essas pessoas que não podem abandonar os seus postos. Imagina se de repente ela sumindo e o posto dela ficando vazio e descontrolado, motoristas de ônibus, né? E tantos outros exemplos que nós podemos dar. O anticristo será aquele líder mundial que vai surgir com propostas, com soluções para todos os problemas e o mundo o aceitará. A Bíblia nos revela que não será pela força bruta ou imposição que ele conquistará, mas pelo sucesso em seus empreendimentos, pelo poder de convencimento, de argumentação. Apocalipse 13 também fala que ele terá um poder quase hipnótico, também em 2 Tessalonicenses 2, que todos aqueles que rejeitaram a verdade do Evangelho de Deus, Deus permitirá que eles creiam nessa mentira, nesse engano proposto pelo anticristo, inclusive a própria nação de Israel, pelo menos nessa primeira metade. Mas quando estiver terminando esses primeiros 3 anos e meio, ocorrerá um evento que será o catalisador para a quebra desse acordo, que aqui no livro, na página 208 e continuando para 209, eu começo a falar da invasão de Gog. Essa profecia, ela está em Ezequiel 38 e 39.
Então, o livro de Ezequiel, do capítulo 37 para frente, nós vemos uma sequência cronológica de eventos escatológicos. O primeiro, nós vemos ali a ressurreição do Estado de Israel, na primeira metade de Ezequiel 37, que é a profecia do Vale dos Ossos Secos. Depois, na segunda parte de Ezequiel 37, é profetizado a reunificação de Israel, com os israelitas de todas as tribos voltando para o território de Israel e reunificando a nação. E nós estamos atualmente nesse processo. E depois Ezequiel 38 e 39 narra um evento que ocorrerá durante o período tribulacional. Então, quem tiver com o seu livro, pode abrir aqui, deixa eu ver da citação certinho. Acho melhor abrir direto na própria Bíblia, para a gente pegar o texto na íntegra. Ezequiel 38. Por que nós conseguimos precisar que esse evento ocorrerá no finalzinho da primeira metade dos 7 anos de tribulação? Porque vocês vão ver que o texto fala que quando esse rei desse país ou desse conglomerado de nações, chamado no texto aqui denominado como Magog, ele tentar invadir Israel, Israel estará vivendo um momento de paz depois de ter se recuperado de um longo período de guerra. É o que o texto diz em Ezequiel 38. E o único período na história, depois do renascimento do novo Estado de Israel, em que Israel terá uma relativa paz, será a primeira metade dos 7 anos de tribulação, debaixo da falsa paz do anticristo, e depois o milênio, o reino messiânico. Esse evento é inadmissível pensar que ele possa ocorrer dentro do milênio com o Senhor Jesus aqui na terra dominando sobre as nações. Então, o único período plausível que esse evento se encaixa é a primeira metade dos 7 anos de tribulação, onde Israel estará vivendo a falsa paz debaixo do acordo do anticristo. Então, Ezequiel 38, diz, verso 3 em diante, vamos pegar do verso 2. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe de Meseque e Tubal, e profetize contra eles. Aqui é importante nós entendermos de quem ele está falando. Quando vocês veem lá Magog, ele foi um descendente de Jafé, filho de Noé, que povoou a região da Europa e do norte da Ásia, onde hoje nós conhecemos ali como Rússia e países eslavos. E essa forma de palavra, Meseque e Tubal, corresponderia em hebraico às cidades que hoje são cidades, na antiguidade eram nações, eram povoados maiores, que hoje nós conhecemos como Moscou e Tobolsk, que são as duas principais cidades da Rússia, uma no leste e a outra no oeste da Rússia. Então aqui, quando ele vai falar mais para frente, que é o príncipe de Ros, esse Ros é a forma que os hebreus chamavam o povo que hoje é o povo russo. Então aqui ele está falando dos povos eslavos em geral, Considere aí o território da antiga União Soviética, não só a Rússia de hoje. E esse conglomerado de nações é que o Senhor irá, em outras palavras, chamar, de uma forma como eufemismo, para invadir a nação de Israel. Vamos prosseguir no texto. E diz assim: e diga a ele, diz o soberano, o Senhor, estou contra você, Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos e cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com grandes escudos e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. E aqui na sequência, o verso 5, ele vai nos revelar alguns povos que se unirão nessa empreitada. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes, Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. Esses povos hoje correspondem àqueles países árabes mais do norte que fazem a divisa entre o Oriente Médio, entre Israel e a Rússia, os países eslavos.
Então aqui o texto está dizendo que estes países se unirão nessa empreitada dos soviéticos, posso chamar assim, um ataque contra Israel. E por que eles empreenderão esse ataque, né? A gente pode pensar. Os soviéticos, eles têm uma carência de petróleo. Até existe petróleo no território russo, mas fica na Sibéria, em lugares de difícil acesso, de difícil extração. E o que eles têm? Muitas armas, que eles construíram e prepararam para uma guerra com os Estados Unidos que acabou nunca acontecendo. E o que os árabes têm? Eles têm muito petróleo, de fácil extração, mas não têm as armas. Então aí que se surge o objetivo de fazer um acordo. Os árabes provavelmente farão essa aliança com os soviéticos, oferecendo petróleo em troca das armas e em troca de uma liderança num ataque militar contra Israel, que é o principal inimigo deles, que eles sempre detestaram. E essa aliança profana será formada. E esse exército se levantará contra Israel e o atacará. Né? Aí a gente pode ver aqui no verso 15 em diante. Deixa eu ver aqui, um pouquinho mais, pode ser 15. Você virá do seu lugar, do extremo norte. Se vocês olharem no mapa, o extremo norte de Israel corresponde exatamente à cidade de Moscou. Se você pegar o mapa, pegar de Israel e traçar uma linha retinho para o norte, a única capital de país que existe é Moscou. Por isso a profecia está apontando diretamente para isso. Você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos. Aqui não é necessariamente o animal, pode ser considerado hoje como máquinas de guerra, tanques, jipes e assim por diante. Uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo no meio de você, diante dos olhos delas. Então, quando essa nação chegar lá, olha o que vai acontecer a partir do verso 20. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Agora olha como será o resultado desse ataque surpresa. É importante entender aqui que por algum motivo a nação de Israel não irá conseguir reagir contra esse ataque por conta própria. Mas Deus interverá de uma forma sobrenatural e Ele mesmo ganhará a batalha para Israel. Olha como isso se dará. A partir do verso 20, nessa segunda parte, os montes serão postos abaixo, os penhascos desmoronarão e todos os muros cairão. Então, primeiro, Deus causará um grande terremoto que irá desestabilizar completamente essas forças de ataque. E, em sequência, no verso 21, convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, a palavra do Senhor o soberano. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraivas de enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas as nações. Eles saberão que eu sou o Senhor. Então, depois desse terremoto, Deus enviará um espírito de confusão nesses exércitos, de forma que eles ficarão desorientados e não terão mais condição de reconhecer quem é amigo e quem é inimigo. E eles começam a ferir e atacar e matar a eles mesmos. E depois, aqueles poucos que sobrarem, Deus mandará uma chuva de saraiva, de meteoros, né, que vão destruir quem sobrar, mais ou menos ali como foi nas pragas do Egito. E assim, esse exército será totalmente aniquilado, com Israel apenas presenciando e ficando atônito, né? E o resultado aqui disso, que nós vemos em Ezequiel 39, fala que não só Israel, mas as nações darão glórias a Deus e saberão que Ele é o Senhor. E qual é a importância desse evento?
Nada é mencionado a respeito do anticristo se levantar com o seu império romano ressurreto e fazer qualquer coisa a favor de Israel. Então, por algum motivo, ele também não irá agir. E Israel estaria completamente perdido, sem chances de sucesso. Mas uma intervenção do próprio Deus destrói esse conglomerado de nações e Israel é protegido pela mão do Senhor. E aqueles que ele pensavam que eram o Messias, não fez nada por eles. Então, em vez de glorificar a esse falso Messias como eles estavam fazendo, eles se voltam para o Deus de Israel e começam a glorificar o Deus de Israel. E o texto diz em Ezequiel 39 que a partir daquele momento eles começam a glorificar o Senhor. E esse é o evento que catalisa a quebra do acordo de paz no meio dos 7 anos. Porque o anticristo iria, do nada, quebrar o seu acordo de paz e exigir que todos o adorem. Ele só há necessidade de que ele viesse a fazer isso se, a partir de algum evento, o povo de Israel parasse de adorá-lo, parasse de reconhecer como Deus. Antes disso, o povo de Israel estava reconhecendo ele como Messias e já o adorava espontaneamente. Mas a partir desse evento, eles percebem que aquele não é um verdadeiro Messias e começam a adorar ao Deus de Israel. E essa revolta do anticristo, ao perder essa adoração espontânea, que faz com que no meio dos 7 anos ele quebre o seu acordo de paz com Israel, se assente num trono no templo de Jerusalém, coloque a sua imagem no templo e exija que todos o adorem, como se ele próprio fosse o único Deus, sofrendo pena de morte quem não o fizer. Nesse momento, Israel já terá a certeza de que ele não é o verdadeiro Messias, mas todo mundo já estará apoiando o anticristo e seu governo mundial. Então restará apenas para Israel fugir para o deserto. E a Bíblia profetiza lá em Apocalipse 12 com a simbologia da mulher e o dragão. A mulher ali simboliza a nação de Israel. A gente vai ver melhor essas simbologias no capítulo 12, quando eu for falar do livro de Apocalipse. E ali a mulher representa a nação de Israel e o texto diz que Deus dá asas à mulher para que ela fuja da ira do dragão, que é o diabo na pessoa do anticristo, que estará empreendendo perseguição contra Israel. E ela fugirá para o deserto, onde será sustentada por 1260 dias, que dá 3 anos e meio, toda a segunda metade da tribulação. A nação de Israel estará protegida por Deus no deserto da Judeia. Alguns até especulam ali em que lugar isso seria, mas a Bíblia não revela exatamente, só diz que é no deserto. E assim ocorrerá durante a segunda metade da tribulação. E dentro desse período ocorrerá alguns outros detalhes, alguns outros eventos que nós precisamos comentar. Então o primeiro dele são os 144 mil. Quem tiver com a sua Bíblia, pode abrir lá em Apocalipse capítulo 7, que é o primeiro texto que menciona esses 144 mil que Deus irá levantar. Então, qual o objetivo de Deus com esses 144 mil? Vamos ler primeiro e depois eu comento. A partir do verso 1 mesmo. Esperar um pouquinho, que ainda tem páginas rolando aí. Apocalipse 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou em qualquer árvore. Essa expressão 4 ventos, 4 cantos, ela sempre se refere aos 4 pontos cardeais que o mundo tem. Então, toda vez que essa expressão é usada, ela está falando sobre um evento de abrangência global, que vai afetar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Tá? Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos que havia... aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel.
E aqui dos versos 5 a 8, ele vai detalhar 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, para enfatizar que isso é literal, isso não é alegórico. 12.000 de cada tribo. O escritor consome 3 versículos inteiros só para detalhar que é 12.000 de cada tribo certinho, né? E então aqui nós vemos esse primeiro relato. Depois nós podemos ir lá para Apocalipse 14, onde esses 144.000 aparecem já no final de sua missão. Então ali Apocalipse 7 é a parte inicial da tribulação. E aqui Apocalipse 14 já é a parte final do período tribulacional do ponto de vista dos 144.000. Diz assim: então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o Monte Sião. Monte Sião é onde fica Jerusalém. E com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Aqui essa parte quando ele fala que não se contaminaram com mulheres e são castos, isso daqui é uma figura de linguagem, porque na época do Antigo Testamento e também do Novo ali da Antiguidade, o ritual de idolatria pagã estava sempre vinculado à imoralidade sexual, porque era parte dos rituais pagãos de adoração aos deuses pagãos que aqueles que fizessem os rituais se entregassem à promiscuidade sexual durante aquele momento de adoração. Era parte do ritual isso. Então isso aqui é para simbolizar de que eles não se contaminaram com nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de imoralidade, mas se conservaram fiéis ao Deus vivo e à sua palavra. São testemunhas do Deus vivo. Então, qual é o objetivo desses 144.000? Como a igreja já não estará aqui na terra por ocorrência do arrebatamento, Deus se revela de uma forma sobrenatural a esses 144.000 homens que estarão espalhados por toda a terra. Eles não estão juntos, eles estão dispersos, espalhados por toda a terra. Só Deus sabe exatamente quem eles são. Nós não temos como saber. Por quê? Das 12 tribos de Israel, 10 tribos estão perdidas. Então nós não temos hoje como saber exatamente quem é da tribo de Isacar, de Zebulon, de Naftali, por exemplo. Mas Deus sabe exatamente quem são os descendentes dessas 12 tribos que se dispersaram pela terra quando a Síria destruiu o Império do Norte. E o próprio Deus irá levantar, por uma ação sobrenatural, esses 144.000 homens. Mais ou menos da mesma forma com que ele fez com o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco. O próprio Jesus se revelará a cada um deles de uma forma sobrenatural e tão impactante que eles irão crer em Cristo na hora. Esses homens terão mais ou menos a mesma condição que o apóstolo Paulo. Paulo já era judeu, já conhecia as Escrituras, já cria no Deus de Israel, só não conhecia Jesus. E por isso Jesus irá se revelar a essas pessoas, e da mesma forma que Paulo foi chamado para ser o missionário dos gentios, estes homens também serão missionários para os gentios. E aí eu pergunto para vocês, imagine o tamanho do estrago, no bom sentido falando, que 144.000 Paulos farão na terra ao mesmo tempo. Se um já fez o que fez, né? E eles serão os responsáveis por evangelizar o mundo durante a tribulação. Eles irão evangelizar, porque a igreja não estará mais aqui. Eles e os que se converterem por meio da pregação deles e também acabarão se tornando evangelistas. Mas começará com eles. E perceba que eles recebem uma unção sobrenatural do próprio Deus, de forma que o anticristo não conseguirá persegui-los e matá-los. Porque lá em Apocalipse 14, nós vemos já no final
final da tribulação, quando Jesus Cristo, o Messias, está voltando e pisa os seus pés ali no Monte Sião, em Jerusalém, o que está escrito ali? Que todos os 144 mil estão de pé ali no Monte Sião, vendo Jesus voltar e o recebendo como Messias. Não está escrito assim, 143.999, porque o anticristo conseguiu pegar. Nenhum o anticristo conseguiu pegar. No final da tribulação, todos eles estarão de pé na presença do Messias lá em Jerusalém, vendo ele voltar para esse mundo e o recebendo como Messias. Então estes serão os evangelistas que evangelizarão toda a terra. E qual será a mensagem que eles vão pregar? Lembra lá Mateus 24:14, que a gente viu no capítulo 5 do livro? O último sinal: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. O fim ali é o fim dessa era, com a volta do Messias, encerrando a tribulação. Então, eles pregarão essa mensagem que é o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Nós temos um exemplo de evangelho do reino na pregação de João Batista. Vocês lembram como era a pregação de João Batista? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, porque o Messias está vindo para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Arrependa-se agora, senão quando o Messias vier julgar o mundo, você não terá mais chance. Tá? Essa era a mensagem de João Batista, e esse é o evangelho do reino, né? Certa vez me questionaram se existe dois evangelhos. Não são dois evangelhos, é o mesmo evangelho por duas ênfases diferentes. Imagine uma moeda, a moeda tem a cara e a coroa, mas são duas faces de uma mesma moeda. Da mesma forma, o evangelho de Cristo, ele tem a face do evangelho da cruz, que é o que Jesus já fez por nós. Jesus já veio, morreu pelo perdão de seus pecados e ressuscitou. Creia nisso para a sua salvação. Mas a outra face da moeda, né, essa primeira é o evangelho do cordeiro, podemos chamar assim. A outra face da moeda é o evangelho do leão. O Messias em breve voltará para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. E este é o evangelho do reino que os 144 mil irão pregar, e todos aqueles que crerem nele e viverem de acordo com essa crença serão salvos. Pode falar, irmã. Segundo o que a Bíblia diz, sim. Tá? A gente até em português pode pegar a palavra homens e atribuir no genérico, incluindo homens e mulheres. Mas no original grego aqui, o termo indica só pessoas do sexo masculino. Tá? Oi. Sim, misturados com as nações. Não. E inclusive eles não vão pregar para Israel. Não, é o contrário. O objetivo deles é pregar para os gentios. Eles não vão pregar para Israel. Deus designou outras pessoas para pregarem para Israel, que é quem eu vou falar agora em sequência. Tá? Então, os 144 mil são missionários para os gentios em todo o mundo. Quem serão os missionários para Israel? Serão as duas testemunhas, que Deus separou para pregar para a nação de Israel. A grande maioria, não todos, alguns sobreviverão até a volta de Cristo, mas a maioria será perseguida e morta. O texto bíblico até especifica como mortos por decapitação, tá? Principalmente por se recusarem a receber a marca da besta. Então, será mais ou menos assim: aqueles que crerem em Cristo, Apocalipse 13 diz que Deus permitirá que o anticristo os persiga e os mate, e terá esse domínio sobre eles durante toda a segunda metade da tribulação. Então o anticristo irá conseguir prender os cristãos, e será mais ou menos assim: colocará eles numa fila em frente a uma guilhotina, e aí pergunta para o primeiro da fila: aceite a marca ou você morrerá. E se a pessoa não aceitar a marca, não negar a Cristo, ela será colocada ali, decapitada na presença dos outros, e assim vai estar sendo feito com todos os demais daquela fila. Tá? A maioria, por isso que eu falo, o pessoal diz assim, segunda chance de se salvar. Vocês acham que se a pessoa não se entrega a Jesus hoje, em condições que são relativamente fáceis, você acha que nesse contexto, onde a pessoa passará fome, necessidades, enfermidades, será presa, torturada e terá que ser martirizada para ser salva por Cristo, você acha mais fácil ela aceitar hoje ou aceitar lá na tribulação? Né?
Então, às vezes as pessoas menosprezam isso. A segunda chance vai ser facinho. Não vai não, irmãos. A grande maioria desses que se converterem durante a tribulação serão aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Agora, aqueles que já conhecem, provavelmente se desviarão e não aceitarão. Porque se não aceitar hoje, vai aceitar nessas condições? Muito difícil, né? Apesar de não ser impossível, mas serão a minoria, tá? Então, Apocalipse 11 nos fala de outros 2 personagens que aparecerão durante a tribulação. Eles são conhecidos como as 2 testemunhas. Vamos voltar lá em Apocalipse 11 e ler o texto que fala sobre essas 2 testemunhas. Apocalipse 11, a partir do verso 1. Diz assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus, o altar, e conte os adoradores que lá estiveram. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, então 3 anos e meio. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, que novamente são 3 anos e meio, vestidas de pano de saco, que é a roupa oficial do profeta israelita. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor de toda a terra. Até aqui por enquanto. A primeira questão que se levanta é: será que essas 2 testemunhas são literais ou são alegóricas? Porque os amilenistas e outros grupos colocam essas 2 testemunhas como sendo alegóricas, como sendo figuras de linguagem que representam a igreja e Israel, o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça e assim por diante. Mas se vocês se lembrarem daquelas regrinhas de interpretação que eu passei para vocês na aula do capítulo 1, né, qual é a regrinha? Todo texto que faz sentido literalmente deve ser considerado literal. E todo texto que é alegórico terá um texto que o explique, e um literal também em muitos casos. Então aqui nós não devemos tentar imaginar na nossa cabeça se é literal ou não, mas nós devemos recorrer ao que a própria Bíblia irá nos explicar em outros textos para sabermos se essas 2 testemunhas serão literais ou não. E esse caso aqui é bastante curioso, né? Porque parece que Deus fez um tipo de espelhamento aqui. Vou até fazer uma brincadeirinha para vocês decorarem. Então, aqui um livro é Apocalipse, começa com A, primeira letra do alfabeto. O contrário é a última letra, que é Z. Qual livro da Bíblia começa com Z? Zacarias. E aqui eles são relatados em Apocalipse 11, 4. Qual que é o contrário de 11, 4? 4, 11. Aí se eu disser que a resposta está em Zacarias 4, 11, vocês vão achar que é piada. Não é. Está em Zacarias 4, 11. Eu vou ler de novo aqui o verso 4 para vocês perceberem. Olha a dica que Deus dá. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Agora, se vocês voltarem lá em Zacarias 4, 11, também tem no livro. Tá, o Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, é mais fácil vir de trás para frente. Zacarias 4, 11, olha o que diz, verso 11 primeiro. Vou esperar um pouquinho, né? Ainda tem folhas aí correndo, para todo mundo poder ler junto. Então aqui Zacarias está tendo uma visão do céu. Um anjo está explicando para ele algumas coisas que ele está vendo no céu. E aí no verso 11 ele diz assim: a seguir perguntei ao anjo: o que significam estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Então lá Deus fala sobre oliveiras e candelabros na presença do Senhor, que essas 2 testemunhas são essas oliveiras e candelabros na presença do Senhor. E olha o que o anjo responde no verso 14. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. Ainda sobrou alguma dúvida? E essa expressão Senhor de toda a terra nós encontramos igualzinho lá em Apocalipse 11. Então ali está a resposta. São 2 homens literais. São 2 homens que Deus ungiu e mantém guardados lá no céu
com uma missão específica, de voltar aqui à terra durante o período tribulacional para serem evangelistas da nação de Israel, para serem profetas que irão pregar o evangelho para a nação de Israel. Então perceba que quando você usa a própria Bíblia para interpretar a Bíblia, não resta dúvida de que é literal, né? A única forma de alegorizar é se você não ler o restante da Bíblia e tentar imaginar da sua cabeça quais seriam as opções, tá? E como eu expliquei lá no capítulo 1, quem fizer isso fatalmente vai errar. Agora, considerando que sejam literais, existem aí algumas hipóteses. Alguns dizem, só um minutinho, alguns dizem que seriam homens que nasceriam no futuro, aqui em nossa era, que Deus levantaria, e outros dizem que seriam homens do passado, profetas do passado, que retornariam. E para poder ter a certeza de que são homens do passado e não pessoas que nascerão no futuro, eu quero relembrar a vocês a profecia de Malaquias 4. Lembra que nós vimos na aula passada sobre o falso profeta? Que lá em Malaquias 4 está profetizado que o profeta Elias voltará a este mundo um pouco antes do dia do Senhor para preparar a nação de Israel para a vinda do Messias. Esse foi um dos motivos porque o profeta Elias subiu vivo aos céus. Deus está deixando ele guardadinho lá no céu e ele vai voltar a essa terra como uma das duas testemunhas para evangelizar a nação de Israel durante o período tribulacional, durante a primeira metade do período tribulacional. Porque se ele não voltar, a profecia de Malaquias 4 não se cumpre. Então, se o diabo teve todo esse trabalho de levantar um falso Elias para que a nação de Israel cresce, é porque também haverá o verdadeiro. E os únicos personagens que se encaixam com a missão e o propósito do Elias retornado no cenário tribulacional são as duas testemunhas. Por isso nós temos a certeza de que são homens do passado, porque os dois são iguais, são do mesmo tipo, e um deles tem que ser o profeta Elias retornado, senão a profecia de Malaquias 4 ficaria sem cumprimento. Essa é Zacarias, né? Sim. Isso daí acontece o seguinte, uma quem estava vendo era Zacarias, outra quem estava vendo era João. Então, isso é uma coisa que eu vou explicar melhor no capítulo 12. Agora o problema é o 12, né? Vou jogando para frente, né? Agora é o 12. Mas existe um princípio de interpretação bíblica que chama assim, enxergue através dos olhos do profeta. Então, se você pegar os 4 seres viventes que João viu, fala que cada um deles tem 4 faces, uma para cada lado. Se você olhar esses mesmos seres viventes na visão de Ezequiel, ele só vê cada um com uma face, porque ele olha só a face que está voltada para frente. Então, a forma com que Deus dá a visão para cada profeta, ele relata da perspectiva dele, do jeito que ele viu, que não é a totalidade muitas vezes. Então, haverá essas ligeiras diferenças da mesma visão por causa de um profeta e por causa do outro. Quer ver um exemplo disso? Daniel 10, se eu não me engano, quando Daniel vê o Cristo glorificado no céu, ele fala que os seus pés são semelhantes a berilo. Berilo é uma pedra preciosa parecida com o topázio, tem uma cor de caramelo assim, né? Porque dentre os materiais que Daniel conhecia, o que mais se assemelhava com aquela aparência era a pedra preciosa berilo. Já quando João, em Apocalipse 1, vê o mesmo Cristo glorificado, ele diz que os seus pés são semelhantes a bronze polido. Aí eu pergunto, o pé de Jesus mudou de cor? Não. Mas, dentre as coisas que João conhecia, o que mais parecia com o que ele conhecia era o bronze polido. Então aí nós temos mais um exemplo de 2 profetas que veem a mesma coisa, mas como cada um tem a sua perspectiva pessoal da visão, eles relatam com uma ligeira diferença entre um e outro. Tá bom? Ficou claro? Então vamos ver agora, continuando, o que as 2 testemunhas farão. Diz assim: se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, 3 anos e meio.
E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Então aqui, através dos sinais que esses profetas farão, primeira coisa, se são profetas para evangelizar a nação de Israel, o objetivo será melhor cumprido se eles forem profetas muito conhecidos de Israel, como é o caso de Elias. E aqui, então, eu já estou dando um pouquinho de dica para vocês conseguirem entender quem vai ser o segundo. Porque olha os sinais que eles farão. Farão 4 sinais. 2 são sinais de Elias. Invocar fogo, né, para consumir aqueles que tentarem contra eles, e fechar o céu para que não chova. São sinais que Elias fez. Os outros 2 sinais são transformar a água em sangue e ferir a terra com pragas. Quem já fez isso no passado? Então vocês já estão pegando o jeito, para ver quem é o mais provável de ser a segunda testemunha. E aí o texto continua dizendo: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Até aqui fica difícil descobrir qual é a cidade, mas ele dá dica na sequência. Onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, em que cidade nosso Senhor foi crucificado? Jerusalém. Por que ele chama figuradamente de Sodoma e Egito? Porque Sodoma representa um lugar de impiedade, de pecado. Esse será o cenário de Jerusalém naquele momento, as condições. E Egito simboliza um lugar de escravidão, onde o povo estará escravizado pelo governo ímpio do anticristo, né? Então, o texto diz que após eles terminarem o seu período de trabalho, o seu ministério profético de 3 anos e meio, Deus permitirá que o anticristo os persiga, os capture e os mate, os derrote e os mate. E os corpos deles ficarão expostos na praça de Jerusalém por 3 dias. Mas, olha o que vai acontecer logo na sequência, verso 9. Durante os 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas que haviam atormentados que habitam na terra. Então, as nações ímpias se alegrarão, pois aqueles profetas que ninguém conseguia derrotar, que pregavam contra o que eles ensinavam, finalmente foram mortos. Mas não permanecerá desse jeito. Verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Interessante isso, né? Aquelas pessoas que há poucos momentos antes estavam zombando deles, festejando quem eles tinham morrido, após a ressurreição, o arrebatamento, a ascensão aos céus e esse grande terremoto, né? Eles ficam pasmos. Aqui não são crentes, são ímpios. Eles ficam pasmos e dão glórias a Deus, né? Parece aquela frase que eu vi uma vez, né? Todo mundo o ateu é ateu até o avião começar a cair, porque quando o avião começa a cair, até o ateu gritar: ai meu Deus, né? É bem assim, quando a coisa está feia, não existe ateu, tá? Então, depois desses 3 dias e meio, de repente ouvirá uma voz dos céus que ordenará que esses cadáveres se levantem. Eles se levantarão, serão colocados de pé na presença daqueles que estavam os contemplando. E algo como um tornado se formará em volta deles, e aquela voz do céu dirá: subam para cá, e eles serão arrebatados na presença de todos. E logo em seguida ocorrerá esse grande terremoto, que irá destruir 10% da cidade e matar 7.000 pessoas, né? Oi. Até este momento, eles não estarão crendo na mensagem das 2 testemunhas, porque eles estarão crendo que o anticristo é o Messias.
Mas depois de ver esse evento, eles também começarão a crer na mensagem das duas testemunhas. E este será outro catalisador que culminará na quebra do acordo de paz. Porque sistematicamente os eventos vão fazendo com que o povo de Israel vá perdendo a confiança e a credibilidade na pessoa do anticristo. Esse será outro evento. Esses sinais comprovarão de que eles são de Deus. E a partir desse momento, Israel começará a crer na mensagem que eles pregaram durante esses 3 anos e meio, que é o mesmo evangelho do reino, que as duas testemunhas estarão pregando. Oi? Qual grande sacrifício? Isso não está na Bíblia, irmão. Isso daí talvez seja especulação de alguém, mas não existe profecia a esse respeito, né? Sim, mas não será assim uma coisa, vou juntar todo mundo para matar todo mundo de uma vez. Isso não vai acontecer, né? Todos aqueles que se recusarem a adorar a sua imagem e receber a marca serão mortos. Não importa se serão muitos ou poucos, e o anticristo não vai juntar para fazer tudo de uma vez, tá? O anticristo e seu império. Isso. Tá? Isso a gente viu lá no capítulo 4, profecia dos animais. Cada animal é associado ao reino e à pessoa do rei, que é governante do reino, ao mesmo tempo. Então são as duas coisas ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo o império do anticristo e a pessoa do anticristo que governa esse império. Tá? A gente vê lá em Daniel 2, né? Lembra? Daniel fala assim para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro da estátua. Então parece que é a pessoa de Nabucodonosor, mas depois, quando vai falar do peito e braços de prata, ele diz: depois surgirá outro reino inferior ao teu. Se é outro reino, é porque no primeiro ele estava falando de um reino e não só da pessoa do rei, tá? Essa é a linguagem que a profecia bíblica utiliza. É ao mesmo tempo o rei e seu reino, porque eles estão fortemente associados, tá? Isso não é hora de eu falar. Isso é capítulo 12, tá? Mas é fácil entender, eu já falei isso no capítulo 4. O Império Romano ressurreto deixou de existir e ressurgiu. Esse ressurgir é o subir do abismo. Tá? Então, sobra uma vaga de testemunha e 2 candidatos mais prováveis. Nós temos que fazer aí a repescagem para ver quem vai sobrar na última vaga de testemunha, né? Alguns entender ser Enoque por causa do texto lá de Gênesis 5, que dá a entender de quem tenha subido vivo aos céus. Apesar disso não ser unanimidade entre os teólogos, porque simplesmente dizer não viu a morte não significa exatamente de quem subiu vivo aos céus. Deus pode ter colocado ele inconsciente e depois ter tomado a alma dele para si. Tá? Isso não significa necessariamente que ele subiu aos céus vivo, como diz no caso de Elias, lá, 1 Reis 18, onde nós vemos a carruagem chegando, pegando Elias, levando embora, ele jogando a túnica para ficar para Eliseu. Ali é inequívoco de quem subiu aos céus em vida, mas no caso de Enoque é uma suposição, não temos essa garantia. Tá? E o segundo personagem é Moisés. Por que eu creio que seja Moisés a segunda testemunha? Por vários indícios que a Bíblia nos dá. Então, primeiro, Enoque é um profeta pré-diluviano, Israel nem conheceu ele não seria um profeta conhecido para ter muita credibilidade perante Israel, né? Já Moisés tem muito mais do que isso. Os sinais que as 2 testemunhas fazem são 2 de Moisés e 2 de Elias. E o mais importante, lá em Mateus 17, quando Jesus aparece no Monte da Transfiguração e se transfigura para sua forma glorificada, ele chama do céu 2 pessoas. Uma é Elias e a outra é quem? É Moisés, não é Enoque, né? Então, nós percebemos ali sempre a figura de Elias e Moisés juntas, associadas. Né? Até a própria profecia de Malaquias 4, antes de profetizar no verso 5 o retorno de Elias, no verso 4 ele diz assim: lembrem-se da lei do meu servo Moisés. E aí logo em seguida ele fala: e Elias retornará.
Então, até ali a figura dos dois estão associadas. Por isso, o meu entendimento é de que a segunda testemunha seja Moisés. Mas isso não é unanimidade no meio cristão. Alguns creem que seja Enoque, e eu respeito a posição de quem preferir continuar crendo ser Enoque. Eu não vou querer impor a minha posição contra vocês, se alguém crê que seja Enoque, porque até hoje eu já devo ter palestrado em mais de 30 igrejas. E a única que eu tive problema foi uma igreja de outra denominação, não vou falar qual é porque estamos gravando. E o problema foi justamente esse. Quando eu falei que eu queria que a segunda testemunha era Moisés, uma pessoa se levantou do último banco e começou a querer bater boca comigo, dizendo que era Enoque. Então, se você crê Enoque, amém. Fique em paz no seu coração. Eu continuo achando que é Moisés. Tá? O importante é o que eles vão fazer. Vão pregar o evangelho para a nação de Israel durante os primeiros 3 anos e meio, depois serão mortos, ressuscitarão e serão levados para o céu. Amém? Isso é o que importa. O nome que está lá no RG deles, eu não estou tão preocupado assim. Deixa eu ver como está o nosso tempo aqui. Já era. Então, por hoje eu vou encerrar aqui nas 2 testemunhas, e na próxima aula eu vou falar com vocês sobre a batalha do Armagedon, a volta de Cristo e os julgamentos que serão feitos quando Jesus voltar, já dando encerramento na tribulação e emendando com o início do milênio o reino messiânico. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe a todos e a gente se vê na próxima aula.